Olá, YouTube, sejam muito bem-vindos! Com o Jordão fazendo a sua entrada triunfal, sem o Bruno hoje, mas o Bruno está para chegar aí. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Espiritismo e Arte agora. Não é mais o livro do Leon Denis que estamos lendo, mas o estudo diz respeito ao Espiritismo e à arte. Inclusive, é só falar no Bruno que ele aparece. Seja bem-vindo, Bruno, seja bem-vindo, Paulinho. A mais um estudo aqui do Espiritismo e Arte da Casa Espírita Cristã. Você que quer saber como foram os outros estudos, é só procurar aqui na nossa playlist de estudos e você vai encontrar todos os outros estudos que fizemos acerca do livro Espiritismo na Arte de Leon Denis, esse compilado das revistas espíritas, que Leon Denis falava sobre arte. Eles fizeram um compilado acerca desses artigos na revista e se transformaram nesse livro maravilhoso. Podem curtir, podem compartilhar o nosso vídeo, podem seguir a gente no canal aqui, se inscrever, na verdade, se inscrever no canal, né? E ativar o sininho para receber mais notificações acerca desse estudo. E se você quiser, tem outros estudos da SEC, inclusive um podcast muito interessante, né? Arte, Espiritismo e Filosofia. Tem outros estudos aqui também na Casa Espírita Cristã. Inclusive, se você quiser também participar do estudo, é só você clicar aqui no link embaixo, vai te mandar para a sala de WhatsApp, que lá, toda segunda-feira, às 21 horas, a gente faz o nosso estudo. Combinado? Sem mais delongas, vamos para o nosso estudo de hoje. O estudo da semana passada foi realmente muito bacana, teve muita conversa e hoje a gente vai continuar. Vou pedir para o nosso querido Jordan Alencar colocar aí o nosso livro, que a gente já estava vendo antes, se ele estiver aí, né? Eu tô aqui, amigão. A gente vai fazer a prece só para saber. É verdade, né? Só fazer a prece. Importante. Hoje vamos fazer a prece ao vivo. Vou fazer a prece para nós, então. E assim, Senhor, agradecidos e mesmo apressados, hoje estamos aqui reunidos em Teu nome para aprender mais sobre essa ferramenta que utilizamos, essa enxada que utilizamos para arar a terra dura, que é a arte, Senhor. Que possamos aprender e nos iluminar a cada dia para que sejamos um trabalhador árduo dessa seara, um trabalhador árduo nesses tempos de mudança, nesse tempo histórico que tanto exige e precisa de nós. Esteja e permaneça conosco hoje, agora e sempre, e que assim possa ser. Assim seja, então. Vou compartilhar. É isso, graças a Deus. Vamos seguir, então, agora sem paradas. É isso aí, a gente parou ali no meio do parágrafo, porque realmente a gente está tentando focar muito no horário, né? A gente poder... E aí a gente está tentando acabar sempre às 9 horas, por conta de todo mundo participar do estudo integralmente. As pessoas têm horário a cumprir, e nós também, né? A espiritualidade também, como dizem, né? Então, a gente está tentando trabalhar com pontualidade. Então, é isso. Aí, na semana passada, a gente parou no meio de um parágrafo, mas aí a gente vai continuar hoje esse parágrafo, essa partezinha, né? O Espiritismo nos mostra o futuro sobre a luz, mas a nossa altura, Um minuto. A felicidade está mais perto de nós, está ao nosso alcance, nos seres mesmo que nos cercam e com os quais podemos entrar em comunicação. A morada dos eleitos não é mais isolada. A solidariedade constante entre o céu e a terra,
a beatude não está mais numa contemplação perpétua, que não seria senão uma eterna e inútil ociosidade. Ela está numa constante atividade para o bem, sobre o próprio olhar de Deus. Está não na quietude de um contentamento pessoal, mas no amor mútuo de todas as criaturas chegadas à perfeição. O mal não está mais relegado às fornalhas ardentes. O inferno está no próprio coração do culpado, que encontra em si mesmo o seu próprio castigo. Mas Deus, em sua bondade infinita, deixando-lhe o caminho do arrependimento, ao mesmo tempo deixando-lhe a esperança, essa sublime consolação do infeliz. Das fontes fecundas de inspiração para a arte, que obras-primas essas ideias novas não podem criar pela reprodução de cenas tão variadas e, ao mesmo tempo, tão suaves ou tão pungentes da vida espírita. Quantos assuntos, ao mesmo tempo, poéticos e palpitantes, de interesse nesse comércio incessante dos mortais com os seres de além-túmulo, na presença junto a nós, nos seres que nos são queridos. Isso não será mais a representação de despejos frios e inanimados. Será a mãe tendo ao seu lado a sua filha querida, em sua forma etérea e radiosa de felicidade. Um filho ouvindo com atenção os conselhos do seu pai, que vela por ele. E, não, o ser pelo qual se pede vem testemunhar o seu reconhecimento. Sim, nós o repetimos, o Espiritismo abre à arte um campo imenso e ainda inexplorado. E quando o artista trabalhar com convicção, como trabalharam os artistas cristãos, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Interessante que aí o Kardec ele comunga muito da ideia do Leon, né? Eu acho que no começo o Leon ele explana acerca disso. Eu acho que não eu agora não lembro se é o Esteta, porque o Esteta e isso é no começo do livro. Eu não lembro agora se é o Esteta, né? Que o Esteta fala no começo do livro, acerca desse assunto, ou se é o próprio Leon mesmo que fala sobre isso. Mas é interessante, né? Porque essa fala é de Kardec, se eu não me engano, não é? Com certeza. Então, quando ele fala que o Espiritismo vem abrir, é isso mesmo. Quando o Espiritismo vem abrir essa fonte inesgotável de conteúdo e conhecimento para a arte, né? Ele comunga da mesma ideia que Leon, pelo espírito de Esteta ou não, nos falou lá no começo do livro dele, e eu lembro muito bem, né? Ele falou que, inclusive, que era uma janela mesmo, uma janela escancarada para novos ares, novas formas de ver o mundo, né? E aí ele teve essa mesma fala, né? Desde das inspirações e evoluções humanas até reencarnações passadas, novos mundos, o mundo espiritual em si. O conteúdo aberto pelo Espiritismo para a arte é realmente algo assim muito grande, muito valioso, né? E que a gente realmente pode utilizar de uma forma muito boa para poder criar conteúdos em relação a isso, né? Vamos lá, continuar aqui. Allan Kardec utilizou do termo arte espírita para identificar uma produção artística
que tenha como ponto de partida a inspiração a visão de um mundo proporcionada pelo Espiritismo. Na atualidade, esse termo é utilizado com muito, um minuto só, com muito estranhamento por alguns e até mesmo negado por outros, produzindo uma reflexão de que aquilo que se realiza com o título de arte espírita não oferece nova estética artística que mereça essa classificação, acreditando filosoficamente alguns que quem a arte espírita, não, alguns de que a arte é arte e ponto, não necessitando de termos complementares, não precisando de termos complementares, preocupando-se ainda alguns com a excessiva adjetivação do termo espírita em nosso ambiente doutrinário. Isso aí é bem legal, cara. Eu realmente achei interessante essa fala aí. É um assunto que ainda a gente não discutiu e que eu participando de algumas discussões da Abrart, é um assunto bem recorrente lá, cara. Eles discutem bastante acerca disso, acerca sobre a arte espírita, o artista espírita, né? Até o artista espírita, de uma forma que ele possa viver como artista espírita, né? Isso é interessante, né? Se isso é possível, se não é possível, eles discutem bastante isso lá. Mas essa questão da arte que ele falou, de fato, o autor, né? De fato é interessante, né? Porque, olha, se a arte espírita é tudo aquilo que a gente tem conversado mesmo, né? É a arte que envolve tudo, né? Numa outra perspectiva, então a gente não precisa dar esse adjetivo a mais para a arte. A arte é apenas arte, né? Realmente é interessante. A gente não precisa dar um nome a mais para essa arte, para dizer que é arte espírita. Quer dizer, é um assunto realmente complicado, né? Mas que eu concordo com esse termo, né? Que alguns, como diz o autor, alguns falam, né? Apesar de a gente ter conversado também, que tem uma questão que existem artes com conceitos espíritas, né? Que aí eu já não sei como a gente pode tratar essa questão, né? Arte com conceitos espíritas, né? Reencarnação, vida após a morte e etc. são conceitos espíritas, mas no amplo sentido, eu acho que realmente, eu penso igual essa forma que o autor falou, né? Na verdade, que alguns pensam. Né? Eu acho que realmente a arte é apenas arte. Né? A gente não precisa adjetivar mais essa questão nela. Não sei o que vocês acham. Rapaz, acho que o autor não concorda muito com você, não. Porque logo depois ele vai falar aí do porquê. Eu estou imaginando, mas eu concordo com... Por isso que eu estou falando, eu concordo com o que o autor nos trouxe, que algumas pessoas acham, entendeu? Apesar de eu achar, como eu falei, que existe realmente essa arte que tem um conteúdo doutrinário espírita, né? Que é especificamente espírita mesmo, né? Que vai falar, tem o livro dos médios, o livro dos espíritos, LE, livro dos espíritos, LM, livro dos médios, SE, é o Evangelho, Só Inferno e a Gênese também. Então, são conteúdos especificamente espíritas, né? E eu não sei como dizer, se a gente pode chamar isso de arte espírita ou arte com conteúdo espírita, eu não sei. Mas, no caso, vocês querem acabar de ler para depois discutir acerca? Você falou que o cara vai falar ali em seguida, né? Bora seguindo, então, a gente... Tanto faz para mim.
Vamos lá, então. Deixa eu ver o parágrafo aí, Jordão. Um pouquinho mais para baixo. Onde que acaba? Beleza. Pode ser. Não, não, não. Nossa, ele vai falar muita coisa, eu acho. Mas vamos ver se a gente consegue nesse pequeno parágrafo aí. No entendimento desse autor, Allan Kardec, com a sabedoria de quem construiu o arcabouço pedagógico de uma religião nova, ofereceu-nos uma visão simples sobre como a produção artística do indivíduo humano poderia, no futuro, ser influenciada pelo conhecimento do Espiritismo, e deu, então, um nome novo a uma nova coisa, chamando-a de arte espírita. Como se não bastasse, a comunicação de Alfred de Musset e o diálogo posterior com os artistas dos membros da Sociedade Espírita, que certamente embasou o codificador publicar essas reflexões no artigo citado, algumas semanas depois, em sua residência, de maneira privada, como ocorreu durante o trabalho de codificação no Espiritismo, Allan Kardec teve a oportunidade de dialogar com espíritos de verdade, com o espírito de verdade sobre o assunto, conforme registrado na revista Espírita de janeiro de 1861. Não houve uma publicação posterior informando o conteúdo das explicações do espírito de verdade sobre a temática, mas se ele houvesse censurado Kardec sobre o termo arte espírita ou conteúdo de suas reflexões recentemente publicadas, teria o codificador retratado-se em números posteriores à revista, o que não ocorreu, pelo contrário. Fez uso do mesmo termo sobre o mesmo ponto de vista em outras ocasiões. Sobre isso aqui, acho que acabou nesse parágrafo, porque ele vai trazer a reflexão do Espírito de Verdade. Só voltando aqui rapidinho, sem querer. Não, pode ficar. Acho que aqui ele já começa a dar a opinião dele, né, sobre o assunto, ele trazendo Kardec, falando sobre o arcabouço pedagógico que o Allan Kardec construiu para denominar esse novo tipo de conhecimento, né? Porque a gente tem que lembrar, como a gente falou semana passada, que a doutrina espírita ela é uma ciência de observação e uma filosofia que se busca refletir das consequências das relações que se tem com os espíritos encarnados e desencarnados. E aí, eu acho que a grande questão para mim, Jordan falando agora, não Kardec, não o autor, a grande questão para mim não é se devemos ou não chamar a arte espírita de arte espírita, sabe? Essa arte com uma visão de mundo espírita. Porque eu acho, pelo pouco que eu sei, que existe uma diferença entre escolas com características diferentes, por exemplo, a literatura com o romantismo, o realismo, que tinha uma clara diferença entre eles. O romantismo, ele tinha aquele apego a essa paixão exacerbada da relação, de alguém inalcançável, daquele amor difícil ou impossível, daquele romance extremamente proibido, porque na época não podia, então era o que eles fizeram, e etc, etc. Isso gerou várias obras, né? Enquanto tem uma das gerações do romantismo tinha aquela questão, né, de uma romantização de uma realidade que não existia, para validar aquilo ideologicamente, socialmente, etc., como exemplo do Guarani de José de Alencar, falando sobre os indígenas brasileiros na época. Enfim, eu não sou especialista em letras, estou lembrando só um pouco que eu tive de aula de literatura. E o realismo, com Machado de Assis, veio com o pé na porta, falando, vamos parar com esse negócio de simplesmente ficar falando sobre amor impossível, romantizando a realidade é como é, ponto. Tanto que naquela obra do Obras Póstumas de Brás Cubas, eu não li ela inteira, eu vi o filme que a professora passou para a gente, mas tem já um pouco dessa desconstrução do Machado,
no momento que o personagem ele tá se relacionando, conhecendo uma moça que ele teve um crush nela ali, e aí, só que ela mancava, né? Porque ela tinha uma deficiência física, era portadora de uma deficiência física. E aí ele frisava isso muito naquela parte do livro, né? Poxa, ela era linda, era perfeita, ela não sei o quê, mas era manca. Ela tinha lindo sorriso, não sei o quê, mas ela era manca. Então, meio que ele pegava esse contraste. Por que que eu tô falando isso? Para não parecer que eu tô viajando demais. Que existe uma clara diferença entre escolas literárias, entre escolas artísticas com características aprofundadas da arte que busca divulgar uma mensagem. Então, por exemplo, existe arte existencialista, existe arte que é católica, existe arte que é espírita, existe arte que é marxista, que é conservadora, que é etc, etc, etc. E não necessariamente elas fundam, na minha visão limitada, uma nova escola com novas características, mas se utilizam de ferramentas de escolas artísticas que já existem para aprofundar na divulgação da sua mensagem, da sua visão de mundo, o que não impede que a gente consiga criar uma nova escola de técnicas. Então, para mim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu acho que a discussão sobre se existe ou não uma arte espírita, ela tem que passar pelo entendimento de que uma coisa é a parte técnica, social e tudo mais, que envolve uma escola, seja literária, seja da pintura, seja teatral, com as determinadas características, e a outra é a parte que é as classificações para o que a arte que está sendo produzida é voltada, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, o Teatro do Oprimido, do Abídias Nascimento, que é um dos maiores assim, do Brasil, para passar uma mensagem espírita, naturalmente, ao meu ver. Então, acho que é isso. Acho que uma arte espírita, atualmente, ela está mais vinculada à ideia de que é uma arte que transmite a mensagem da doutrina espírita. Uma mensagem da reencarnação, do consolo, dessa observação dos fenômenos, dessa relação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, disso tudo, para a partir daí trazer uma mensagem de reflexão para além do materialismo, porque o objetivo do espiritismo, um deles é romper com o materialismo. E sendo uma arte que se diz espírita, ela deve ter o mesmo objetivo daqueles fundamentos teóricos e práticos que a doutrina espírita tem, que Kardec deixou. Então, o resumo da minha fala é essa. Não necessariamente nós precisamos criar uma nova escola com novas técnicas, características completamente distintas das anteriores. Mas eu acho que talvez a arte espírita ela já esteja numa escola de uma vertente mais espiritualista, sabe? Não apenas materialista. Ela pode usar das características do realismo literário para apresentar uma abordagem literária de um romance espírita. Isso vai depender muito da qualidade do próprio escritor ou escritora. Mas a arte espírita, eu concordo que, a meu ver, até agora, é isso, uma arte que busca trazer a visão e a mensagem da doutrina. É claro, cada um tem o seu jeito de passar essa mensagem, cada um tem um conhecimento diferente, mas ainda assim o que me torna parecido com o Baiano, com o Ricardo, com o Bruninho, com o Paulinho, com todo mundo que está aqui, na minha forma de passar arte, é que a gente está passando a mesma mensagem, sabe? Enfim, eu não sei se eu me fiz entender muito, mas eu acho que passa muito por esse caminho. Pode falar, Bruno. Rapaz, eu tenho. Assim, são nomes que a gente dá para as coisas, né? Eu não acredito no. Não acredito que a arte, se você chamar ela de espírito ou não, se você chamar de romantismo ou não, ela muda alguma coisa da sua essência. A arte, a arte é arte. Isso é um ponto. Só que a gente aqui na Terra, a gente na Terra usa rótulos para a gente diferenciar coisas que para a gente são diferentes. A gente usa o rótulo do romantismo para dizer do conjunto de obras que ocorreu numa certa época e que tinha certas características.
E a gente fala arte espírita, um conjunto de obras de um certo período de tempo que tem certas características. Obras que têm como base os ensinamentos da doutrina espírita, que geralmente são produzidas por pessoas que frequentam o meio espírita e que são feitas com o objetivo de passar uma mensagem que está de acordo com os princípios da doutrina. Eu não acredito que a arte seja unicamente separada por estilo. Eu não sei se estilística é o melhor jeito da gente separar a arte, porque assim, a arte é muito individual. Então, mesmo que pontos em comum existam, os pontos de divergência sempre vão existir. E mesmo dentro de um mesmo autor, talvez. E mesmo dentro de uma mesma época, porque vamos pegar o realismo, por exemplo, se você for comparar, sei lá, Quincas Borba, do Machado de Assis, com Angústia, do... Ai, sempre esqueci o nome dele. Graciliano Ramos, né? Do Graciliano Ramos. Eu sempre confundo ele com o Guimarães Rosa, mas a do Graciliano Ramos é essa mesmo. Eles têm mais ou menos o mesmo estilo, mas as diferenças são gritantes. A gente coloca os dois no realismo, mas o Machado de Assis, a maneira dele de descrever as coisas é muito objetiva. A maneira do Graciliano Ramos de descrever as coisas é muito trágica. É muito material, é muito pesada. O Machado já é menos assim. Então, mesmo que a gente diga, os dois são autores realistas, eles são autores diferentes, que escrevem sobre coisas diferentes. Então, a utilização ou não do termo, para mim, não faz tanta diferença assim, mas eu acho que faz sentido. Porque a gente ainda precisa desses rótulos para a gente separar coisas que para a gente fazem sentido estar juntas. O que não quer dizer absolutamente que as coisas que a gente tem que fazer precisam ficar presas e encaixadas dentro desses rótulos. Assim como a gente não escreve, um autor não escreve um livro pensando, eu sou romantista, vou escrever desse jeito. Eu escrevo do jeito que eu escrevo porque é isso que eu sinto, essa é a minha verdade. E eu não vou tentar me encaixar em alguma coisa. Acredito que deveria ser o mesmo que a gente faz em todas as produções artísticas que a gente faz e talvez em qualquer coisa da nossa vida, né? Geralmente, o que é mais genuíno nosso faz mais sentido falar mais alto pra gente. Mas eu acho que é interessante pra gente dividir e separar algumas coisas que, em algum momento, pode ser importante. Assim como na época do romantismo, ninguém falava sobre estilos de escrita. Isso veio depois. E aí a gente está vivendo um período confuso em que a gente está nomeando as coisas enquanto a gente está fazendo. Isso é uma coisa que nunca aconteceu na história. A gente há poucos anos começou a nomear as coisas e separar os tipos de estilo de linguagem e outras coisas. Eu estou dizendo agora, mas tipo assim, eu duvido que tenha mais de 70, 80 anos esse tipo de coisa. E se tiver, não deve ter mais de 100 anos. Então, é um momento confuso que a gente vive, mas eu acho que a arte espírita é legal para a gente lembrar. Tipo assim, se eu estou produzindo arte espírita, a arte espírita ela tem que estar baseada nos ensinamentos da doutrina. Se eu vou produzir uma arte que não está de acordo com as bases da doutrina, ela não é uma arte espírita, e tudo bem. Nem toda arte precisa ser espírita. Mas se a gente vai atrelar essa arte à doutrina, a gente precisa seguir as bases dessa doutrina. Acho que esse é o único ponto de cuidado que a gente precisa ter, porque realmente os espíritos eles são muito de boa quando eles falam com a gente sobre os termos, vocês que escolhem. A gente só mostrou para vocês o que existe. Aí vocês chamam do que vocês quiserem. E sobre isso, eu lembrei muito, por exemplo, quando o Kardec vai fazer a classificação da hierarquia dos espíritos, eles falaram, olha, não tem nada de absoluto,
Mas se for te ajudar a entender, é assim. Então, eu realmente também vou nessa linha, sabe? Eu não vejo problema em chamar de arte espírita, mas eu acho que o principal é entender se é uma arte espírita, qual é o objetivo dessa arte. Trazer a mensagem da doutrina. Acho que o ponto mais importante, e essa é outra contribuição que eu quero trazer para o debate, é independente se a gente vai chamar ou não de arte espírita, se a gente estiver fazendo uma arte dita espírita para falar de doutrina espírita e a relação com a nossa vida, além do apego aos princípios básicos e o objetivo que a gente está querendo alcançar com aquilo, porque tem coisas que a gente tem que abrir mão para poder alcançar esse objetivo, e está tudo bem, e artista não cabe em caixinhas, né? É que a gente não precisa necessariamente, e talvez isso seja um motivo de espanto para muita gente. Mas eu não acho que o artista que faz a arte espírita, necessariamente, ele precisa citar nominalmente Jesus para estar falando de Jesus, por exemplo. Citar nominalmente reencarnação para estar trazendo o conceito da reencarnação numa obra, numa música, numa peça de teatro e coisas parecidas. Porque senão a gente se prende a uma caixinha dentro de uma classificação, arte espírita. E associar a arte espírita, ela só é espírita se ela falar daquele jeito, então. Não. E aí, pegando o exemplo da música que a gente tem aqui no estado, por exemplo, que é o que eu conheço, se a gente for pegar músicas mais de 20, 30 anos atrás, do movimento espírita capixaba, todas elas tinham muito um apego a dizer nominalmente ou estar muito claramente ali, olha, é reencarnação, questão de justiça, e é lindo, e é maravilhoso. E hoje a gente vê uma tendência na nova geração de músicos espíritas, aqui do estado, pelo menos, a contar mais sobre como eles estão se sentindo e lidando com a transformação da nossa sociedade, do mundo ao redor, com esse momento de transição planetária. E aí me vem à mente a música, por exemplo, do Baiano, de Zatanó, que é uma música espírita, que ela não fala nominalmente de reencarnação, ela não fala nominalmente de Jesus, ela não fala nominalmente de conceitos básicos da doutrina, mas ela é uma música integralmente espírita também, porque ela fala de desejar, da ação do pensamento, do sentimento bem intencionado sobre a pessoa. Com isso dá para fazer vários estudos. Então você percebe que para falar de fluido, de pensamento, a gente não precisa citar questão do Livro dos Espíritos, citar isso, é entender o conceito, a mensagem e saber transmitir. Então, eu acho que isso é o ponto mais importante ainda. Se você quiser citar, não tem problema nenhum, tá, gente? Eu acho que isso vai da personalidade, da forma de cada um. Não tem uma forma correta de falar, olha, acho que a única coisa que a gente pode dizer que é correto ou incorreto é, olha, isso aqui tem a ver com a doutrina, com o que a gente aprende. Isso aqui não tem a ver com a doutrina, que é o que a gente aprende, porque eu acho que evitaria muita confusão no meio artístico espírita se a gente soubesse entender que existem várias formas de falar da mesma coisa, sendo espírita, e dois, a gente não pode querer usar a arte espírita como um mecanismo para fazer o que a gente quiser da forma que a gente quiser e ponto final. Então, ela não é arte espírita, ela é arte geral, e está tudo bem, como o Bruninho falou, faça arte geral, traga partes que possam ser espíritas e que não são, e está tudo bem, sabe? Faça um álbum que tenha todas essas influências, está tudo bem. Mas eu acho que a principal questão é estar conectado à doutrina, estudar a doutrina para e as técnicas artísticas para cada vez fazer essa conexão. Desculpe se eu me alonguei demais. Fala, Paulinho. Eu particularmente tenho meu coaduno muito com a ideia que o Bruno colocou também, e dentro disso aí que você acabou de falar, Jordan, eu acho que também existe muita questão do contexto, né? A gente, eu de vez em sempre tenho acompanhado umas reprises de novela lá no Viva, e eles têm colocado o seguinte, antes da reprise, vai passar O Salvador da Pátria, de 1989. Ele coloca, esta obra reproduz os comportamentos da época em que ela foi produzida. Então, assim, a gente tem um contexto de que
aquela época das músicas de 50 anos atrás, a gente vai falar de uma época em que a doutrina espírita era profundamente perseguida. A gente sabe que hoje em dia a gente ainda tem, né, a perseguição velada, né, existe a campanha contra a doutrina espírita e tal, mas naquela época era uma coisa muito absurda, muito fora do comum, era praticamente que legal, né? Falar, não, vamos perseguir esses macumbeiros, malucos aí, esses comedor de alma de criancinhas. Então, assim, era necessário um reforço metodológico bem assim na veia mesmo, falar, não, reencarnação, a gente acredita em reencarnação, vamos bater firme na reencarnação. Até para o próprio trabalhador espírita perder um pouco do receio dele mesmo se manifestar. Então, existia muito isso. Porque a doutrina espírita, desde sempre, ela sempre trabalhou com essa questão do eu, né, da nossa reforma íntima, da nossa mudança, né, estamos aqui para a evolução. A doutrina espírita não mudou, as obras de Kardec não mudaram, né? Mas hoje, com esse espaço, a gente já sabe bem o que é reencarnação, até quem não é espírita sabe bem o que é reencarnação. Então, hoje a gente atua com mais folga em conceitos assim, então a gente consegue trabalhar mais essa questão, né? Vamos reforçar, então, aquilo que sempre esteve em voga, mas sempre esteve silenciado, que é a questão emocional, que nem você muito bem citou da música do Matheus. Moral, né? A questão Hã? é o elefante na sala, né? Ninguém quer falar do elefante na sala. Então, assim, sempre esteve ali. A humanidade sempre teve problemas, né, dificuldades emocionais, etc. Mas agora, nesse momento, a gente já consegue, vencida aquela primeira etapa, né, a gente pode ir atuando, trazendo músicas, trazendo cenas, né, de teatro, etc. e tal, trabalhando essas outras vertentes que a doutrina coloca. E assim, eu ouso ir um pouquinho além, em que eu não eu entenderia uma arte espírita quando ela trata de temas exclusivamente da doutrina espírita, entre aspas. Olha que confusão que eu criei. Tipo assim, é claro que reencarnação não é tratado somente pela doutrina espírita, mas a gente, pelo menos no nosso país, é a grande doutrina que fala sobre a reencarnação. Então, para nós, em nosso contexto, reencarnação é um tema da arte espírita. Mas eu ouso dizer que os outros temas são todos temas cristãos, porque a gente é cristão. Então, eu particularmente gosto muito das músicas do Padre Zezinho lá, né? Tem algumas músicas lá protestantes lá também que eu gosto. Então, e assim vai indo, porque são artes cristãs. Falar do Cristo, falar do amor, falar do bem, né? E isso é universal, né? Então, a gente é uma arte cristã, né? Cristianizada ali, né? Mas, assim, o bom de falar arte espírita é porque a gente cria, entre o grupo de artistas que estão nesse movimento, a sede de produção, né? Porque senão a gente fica lá escondidinho, né? E a gente tem bastante coisa a produzir, tem muita coisa, muita consolação para se trazer, né? Dentro dos conceitos doutrinários. Rapaz, tem muita coisa para falar, mas concordo com muita coisa que vocês disseram acerca mesmo, principalmente se você for perguntar a um autor depois de 5 anos do que ele escreveu, ele vai falar que ele escreveria o livro de outra forma totalmente diferente, apesar que o próprio autor que disse isso falou que Kardec corrigiria, né, acerca do espírito de verdade, então meio que intencionou a fala dele, né? O próprio autor intencionou a fala dele de que talvez quem tenha falado sobre a arte espírita tenha sido algo psicografado e não Allan Kardec, então a gente teria que confirmar acerca disso, né? Se for uma fala do Kardec, pode ser que ele tenha mudado hoje, mas é muito isso que vocês falaram. Eu penso realmente diferente, mas penso igual, porque diferente porque eu acho que se a doutrina espírita veio para descortinar as verdades do mundo, então falar do mundo é sobre falar sobre o espiritismo. Mas também concordo sobre essas questões que você falaram, né?
É a mesma coisa da gente discutir acerca da fé raciocinada e sobre o nosso triônimo, né? A gente discute separado para depois se discutir junto, né, cara? É um negócio necessário que se faz. A gente discute separado, destrincha separado as coisas, mas na utilização ele tem que ser utilizado junto e discutido muitas vezes junto. Então, assim, realmente acho que eu discordo e concordo com vocês ao mesmo tempo, e acho que tem que ser um equilíbrio assim mesmo em relação a essas questões. Acho que, na verdade, nós espíritas temos muito a evoluir, e nós, como cristãos, também temos muito a evoluir em relação à arte, né? Porque os nossos amigos cristãos já estão há anos-luz da gente em produção, em divulgação, acho que só isso, porque a letra acho que é a mesma. As nossas são tão boas quanto as deles, mas de resto eles estão há anos-luz de nós, assim. Inclusive, acho que, na verdade, o cenário religioso, que é gospel, por exemplo, eu puxo uma música, né? Nós espíritas somos considerados gospel, na verdade, né? Se não for gospel, é no caráter religioso, né? Então, acho que quando a gente entender isso, né? Entender que a gente está no cenário gospel e falar assim, cara, a gente é gospel e pronto, a gente vai divulgar a partir disso. E buscar pessoas, influências gospels, e buscar outras religiões para a gente se encaixar, acho que a gente vai conseguir crescer muito. Porque, inclusive, como vocês mesmos falaram, o Paulinho falou, tem muita gente que escuta músicas religiosas de outras vertentes, né, cristãs e tal, etc. Inclusive de raízes africanas também. Eu escuto muito axé, cara, e o axé ele é total raízes africanas, assim, então a gente realmente escuta muita coisa em relação a isso. E acho que no final é o que o Paulinho falou, né? No final das contas, se a arte cristã, na verdade, né? Se a arte cristã, e na verdade aí, na minha opinião, eu amplio para a arte em si, se aquilo te faz melhorar, aí eu acho que já está sendo objetivado. Se melhorar não precisa ser uma questão moral, não, entendeu? A moral também é muito boa, mas, por exemplo, estava ouvindo uma música sobre a chuva. Não, como é que é? Ar quente vai subir, ar frio vai descer. E, tipo, cara, isso eu tava vendo no YouTube com Miriam. E Miriam falando assim, os professores de ciência e geografia agradeceram demais aos caras porque eles não precisam mais tocar planeta Terra para as crianças, né? Eles podem mostrar. Inclusive, o cara de física também falou de termo alguma coisa, que ele fez uma questão de termologia a partir disso. Então, cara, a arte está ajudando as pessoas a darem aula, sacou? E é das coisas que eu quero fazer também, né? Misturar essas coisas. Então, se for para o bem, cara, se for para ajudar as pessoas, pô, show de bola. Para mim é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, Ricardo, você já saiu, mas adeus, beijo, amigo. Mas é mais em relação a isso mesmo, entendeu? É isso que eu acho. E, bicho, eu acho que são aspectos pouquinho diferentes da mesma parada, sabe? Eu não acho que são discordantes, para ser honesto. Eu vejo, sabe, objetivos diferentes, necessidades diferentes atendidas por uma mesma arte que a gente pode produzir. Porque, assim, o espiritismo não veio para ser uma seita. Ele veio para ser uma porta que ajuda a abrir, olha, o mundo espiritual inteiro aí. O que você vai fazer com esse conhecimento, então, que já existe há muito tempo? E aí, a partir daí, a gente vai produzindo arte, produzindo livros, músicas, teatro, danças, cinema e tudo mais, sabe? Eu não acho que são discordantes, assim. Eu acho que varia muito da necessidade, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de assumir a nossa raiz religiosa, porque a gente é cristão. A gente também não tem que ter medo de assumir a nossa raiz filosófica e científica, que a gente vai questionar, regenerar, mudar costume, mudar o que for, para poder evoluir. Eu acho que passa muito por aí. Show de bola. Isso aí, cara. O Jordan, vê aí quanto que falta, cara. Vem um pouquinho mais para baixo aí. Vamos ver se dá para a gente ler. Acho que só falta isso aí, né?
Só falta esse parágrafo aí, né? Tem eu ali, ó. O Senhor teu B. É um clone meu ali, ó. Teu B. Vamos lá, então. Vou acabar de ler. Encarnação, pô. Já pensou? Ô, Baiano, você tá mutado. Não sei se você Um minuto só. Beleza, tá. galera. Sexta-feira, 7 de dezembro de 1860, chegando o Natal. Sessão particular. Admissão do senhor C, professor em Paris, como associado livre. Comunicações diversas. Leitura de uma dissertação associada pelo Espiritismo de Verdade, obtida em uma sessão particular na casa do senhor Allan Kardec, a propósito da definição da arte e a distinção entre arte pagã, arte cristã e arte espírita. O senhor Teube completa essa definição, dizendo que se pode considerar a arte pagã como sendo a expressão do sentimento material, a arte cristã, a da expiação, e a arte espírita, a do triunfo. Até a APA concordou. Tá. Só está falando o que é ali. Legal. Próximo que a gente vai ler o capítulo vai ser acerca do Monvolsin, um pintor espírita. Bacana. É isso aí, galera. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Isso aí. O estudo hoje foi bom. Tá vendo? Agora eu entendi porque o pessoal da Brarte discute bastante acerca da arte espírita e do artista espírita, porque dá caldo, dá pano pra manga. Maria, tá doido. Mas é isso aí, galera. O estudo foi show de bola hoje. Queria agradecer a cada um. E vamos fazer a nossa oração para poder terminar nosso estudo de hoje com muita alegria. Alguém gostaria de fazer a nossa oração de hoje? O Paulinho ia fazer? Ele tá apontando. Eu ia. Porque na hora que eu abri, ele veio correndo, eu falei, acho que ele vai querer fazer. Eu posso fazer, gente, não tem problema não. Maravilha. Obrigado, Jó. Então vamos agora elevar nossos pensamentos ao nosso querido Pai, de infinito amor e misericórdia, e agradecer imensamente a oportunidade de estudarmos a arte, de aprendermos um pouco mais juntos sobre ela, de refletirmos, de entendermos qual que é o nosso papel diante de toda esse desabrochar da arte espírita, de entender quais são as nossas raízes e de buscar compreender o que nós podemos fazer para contribuir na divulgação da tua mensagem de amor, da tua mensagem de justiça, da tua mensagem de consolo e transformação. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos juntos, apesar da distância. Agradecemos imensamente a cada semana continuarmos com esse grupo unido, vinculados pela amizade, pelo amor uns aos outros, e sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de transformação, para sermos cada vez mais trabalhadores da arte, amadurecidos, mais equilibrados, e cada vez mais quem nós somos de verdade. Agradecemos imensamente à espiritualidade amiga, que nos ajuda, que nos ampara, e ao nosso querido Mestre Jesus, que foi um grande artista na arte de amar, na arte de enxergar a vida de uma maneira enriquecedora, poética, musical, linda, artística. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos teus ensinamentos, pelo teu evangelho. Muito obrigado, nosso querido Pai, por todo o amor e a oportunidade de evoluirmos
e espiritualidade amiga. Que possamos continuar juntos por mais muitas semanas, aprendendo um pouquinho mais, sempre. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que puderam e os que não puderam estar aqui conosco hoje. Que sintam a tua paz e o teu amor. Ser conosco hoje para todo sempre. Que assim seja. Que assim É isso seja. aí, minha galera, meu povo e minha pova. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.